Minhas mãos pararam dentro do balde. A água ficou parada também. Ela tinha 5 anos. Cabelo encaracolado, olho esperto, aquele jeito de criança que fala qualquer coisa sem saber o peso do que está dizendo. E o que ela disse naquele momento, sem malícia, sem saber, destruiu 22 anos de casamento em menos de 10 segundos. Eu estava de joelhos no chão de mármore da sala, mãos dentro da água fria. O sol entrava pela janela grande e batia direto no rosto dela. Eu olhei para aquela criança, e algo dentro de mim terminou. Não com barulho, não com grito, com a mesma quietude de uma luz que apaga. Não me levantei. Não perguntei de novo. Continuei esfregando o rodapé, porque é o que a gente faz quando não está pronta para o que acabou de ouvir. A gente esfrega o rodapé, a gente respira, a gente finge que as mãos não estão tremendo. O que aquela menina disse naquele dia destruiu o que eu achava que era minha vida. E me devolveu o que era meu, antes que eu soubesse que precisava defender. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu depois foi além do que eu poderia ter imaginado. Meu nome é Rita, 48 anos, 4 filhos, diarista há 22 anos. Não conto isso para me apresentar. Conto porque você precisa entender o que eu estava fazendo de joelhos naquele chão e porque eu tinha a chave daquela casa. Eu nasci numa cidade pequena do interior de Minas. Casa de chão batido, mãe que lavava roupa para fora, pai que trabalhava na lavoura até a cintura dobrar de vez. Aprendi cedo que trabalho não tem hora marcada, que dignidade não depende do que você possui, depende de como você trata o que é seu. Essa lição entrou em mim antes mesmo de eu saber ler direito. Tive minha filha mais velha, a Vanessa, com 18 anos. O pai sumiu antes dela nascer. Não foi drama. Foi só a vida sendo o que a vida é quando você ainda é jovem demais para saber escolher. Criei a Vanessa sozinha por 8 anos, trabalhando de diarista, dormindo pouco, pedindo favor para ninguém. Quando conheci o Gilmar, eu tinha 26 anos. Ele tinha uma borracharia no bairro e um sorriso que parecia sincero. A gente se conheceu numa festa junina no salão da igreja. Ele pediu para dançar e pisou no meu pé 3 vezes seguidas. A gente riu. Depois ele me ofereceu uma maçã do amor e disse que não sabia dançar, mas que ia aprender por mim. Eu não precisava que ele dançasse. Eu precisava que ele ficasse. E ele ficou, ou eu achei que ficou, por 22 anos. A Vanessa tinha 8 anos quando a gente casou. Ele a adotou no cartório, assinou os papéis sem hesitar, e por um bom tempo aquilo foi a coisa mais bonita que ele fez na vida. Ela chama ele de pai até hoje, ou chamava antes de saber de tudo. Agora não sei mais como ela chama. Nunca perguntei. Tem coisas que a gente deixa as pessoas resolverem sozinhas. Com o tempo vieram o Rodrigo, depois a Fernanda, depois o caçula. O Mateus, que tem 6 anos e ainda dorme abraçado num travesseiro que ele chama de ursão fedorento e que eu já lavei 200 vezes sem conseguir tirar o nome. 4 filhos, cada um diferente. Cada um meu de um jeito que não tem como explicar para quem não é mãe. Com o tempo, a borracharia do Gilmar cresceu. Depois veio a 2ª loja, depois a 3ª. Ele foi ficando importante na cidade. Presidente de associação comercial, amigo dos vereadores, nome em banner de campanha política, aquele tipo de homem que todo mundo cumprimenta na rua pelo primeiro nome. E eu fui ficando invisível na mesma proporção que ele ficava visível. Continuei trabalhando como diarista mesmo depois que o dinheiro dele melhorou. Não por necessidade, por escolha. Meu dinheiro era meu. Minhas clientes eram minhas. Minha independência era a única coisa que eu sabia com certeza que ninguém podia me tirar. Naquela época eu achava que isso era força. Demorei para entender que o Gilmar lia aquilo como ausência, ou que usava isso como desculpa. Ainda não sei qual das duas é verdade, e aprendi que talvez não importe. Tem uma versão do nosso casamento que eu contava para as pessoas e que era verdadeira, só que incompleta. A versão que eu contava era: a gente construiu junto. Partimos do zero e chegamos longe. Ele nas lojas, eu nas casas das outras, os dois economizando, os dois planejando, os dois olhando para a mesma direção.
A versão que eu não contava era outra. Era que quando as lojas começaram a dar dinheiro de verdade, o Gilmar começou a dormir mais tarde. Chegava em casa depois das 11, cheirando a cigarro e a um perfume que não era o dele. Eu perguntava. Ele dizia que tinha saído com fornecedor, com sócio, com fulano que precisava de favor. Eu acreditava. Não porque fosse ingênua, porque estava cansada. Tem uma diferença entre ingenuidade e exaustão que muita gente confunde. Era que nas reuniões de família, ele começou a falar por cima de mim. Não de um jeito agressivo, de um jeito suave, quase gentil, que era pior. Eu dizia alguma coisa e ele completava com uma versão diferente, mais elaborada, que apagava o que eu tinha dito sem que ninguém percebesse que tinha apagado. Quando a Fernanda tinha uns 12 anos, ela me perguntou por que eu sempre deixava o pai falar quando eu já tinha falado. Eu disse que era porque ele tinha mais contexto naquele assunto. Ela me olhou com aquele olhar de adolescente que já enxerga o que o adulto ainda não quer ver. Não, mãe, é porque você deixa. Eu não respondi. Mas fiquei com isso. Era que nas férias, quando eu queria ir visitar minha irmã Cida no interior, ele sempre tinha um motivo para não ir. Compromisso com a loja. Reunião que não podia adiar. Uma vez eu fui sozinha com os filhos e foi a melhor viagem que eu fiz em anos. E aquilo me deu uma tristeza que não consegui nomear por muito tempo. Tristeza de ter sido feliz sem ele. Tristeza de perceber que a presença dele às vezes tornava as coisas mais difíceis do que a ausência. Era que quando a dona Ercília ficou doente, minha sogra, mãe do Gilmar, fui eu quem assumiu os cuidados. 3 anos levando ela ao médico, administrando os remédios, dormindo no hospital nas internações graves. O Gilmar aparecia quando a situação era visível, quando tinha mais gente no corredor, quando os médicos precisavam de assinatura. Nos dias comuns, nos dias de drip e de exame e de troca de curativo, era eu. A Jocélia, irmã do Gilmar, minha cunhada, mal aparecia. Dizia que trabalhava muito, que os filhos dela demandavam, que não conseguia. Eu não reclamei. Era a mãe do meu marido, era minha família, eu achava. Mas o que eu não sabia naquela época era que a Jocélia tinha um motivo além do trabalho e dos filhos para não aparecer no hospital. Ela não conseguia me olhar nos olhos. E culpa, eu aprendi depois, tem exatamente essa cara, seca, rápida. Que desconversa. O primeiro sinal foi o celular. O Gilmar sempre teve celular velho, tela trincada. Aquele tipo de homem que não liga para a tecnologia e faz questão de não ligar. De uma hora para outra, apareceu um aparelho novo. Tela grande, sem arranhão, e uma senha de 6 dígitos que ele digitava virando o corpo discretamente para não mostrar. O celular ficava sempre virado com a tela para baixo na mesa da cozinha. Sempre. Não uma vez ou outra. Sempre. Eu perguntei uma vez. É da firma. Preciso separar o pessoal do profissional. Eu acreditei. Engoli essa explicação sem mastigar, porque era mais fácil engolir do que perguntar de novo e ouvir a mesma resposta com menos paciência. Mas o celular na mesa da cozinha ficou na minha cabeça. Ficou do jeito que ficam as coisas que a gente finge que não viu, quietas, pesadas, esperando. O segundo sinal veio de um almoço de domingo que deixou de existir. Antes a gente se reunia todo domingo na casa da dona Ercília, já mais velha, já com saúde frágil, mas com a mesa posta e o frango no forno como se fossem os anos 50 e nada tivesse mudado. Era ritual, era família. Era o tipo de coisa que a gente faz sem questionar porque sempre fez. De uma hora para outra, a Jocélia começou a ter compromissos nos domingos. Não um compromisso. Compromissos. Toda semana um motivo diferente. Churrasco da sogra dela, aniversário de vizinha, crianças com febre, carro na oficina. A criatividade dos motivos era quase respeitável. Quando eu ligava, ela atendia rápido e desligava mais rápido ainda. Respondia no WhatsApp com uma letra só. Ficava estranha quando nos encontrávamos por acidente. Eu pensei que fosse briga de família.
Aquelas coisas que surgem do nada entre parentes e que ninguém explica direito. Briga de herança antecipada, ciúme de atenção da mãe, alguma coisa que o Gilmar tinha dito sem querer. Não percebi que era culpa. Culpa tem essa cara, seca, rápida, que desconversa. Engoli esse sinal também. Dobrei como papel, guardei num lugar que fingia não existir. O terceiro sinal foi uma conta de telefone. Chegou pelo correio, envelope aberto por defeito, um daqueles envelopes que a cola não prendeu direito e que a gente abre sem querer só de pegar. Eu não fiz intencionalmente. Minha mão já tinha aberto antes dos olhos decidirem. Vi o que não devia ter visto. Um número, repetido, muitas vezes, em horários que ele deveria estar na loja, no meio da tarde, em dias de semana, às vezes por 40 minutos seguidos. Dobrei a conta. Coloquei em cima da escrivaninha dele. Não disse nada. Mas os números ficaram na minha cabeça como ficam os números que a gente não quer somar porque tem medo da resposta. Naquela noite eu perguntei para o Gilmar se havia algo que ele precisava me dizer. Que tipo de coisa? Qualquer coisa, Gilmar. Rita, você tá com mania de perseguição. Trabalha muito, fica estressada. Ele nem levantou os olhos do celular para me responder. Eu fui para a cozinha, enchi um copo d'água, bebi devagar. E pensei, talvez seja isso mesmo. Talvez eu esteja cansada. Talvez eu esteja inventando. É o que a gente pensa quando quer continuar acreditando. Se essa história está tocando em algo que você já sentiu, se você conhece esse peso de saber sem querer saber, de engolir explicação que não fecha, de ficar quieta porque é mais fácil do que abrir o que não tem como fechar de volta. Eu escrevi algo para você. O e-book para mulheres que estão cansadas de ser fortes está no link da descrição. São 30 capítulos escritos para a mulher que chegou no limite e ainda não sabe como voltar para si mesma. Para quem carregou tudo sozinha por tanto tempo que já nem lembra como é não carregar. Se preferir ouvir, o audiobook também está disponível. Perfeito para ouvir à noite, antes de dormir, um capítulo de cada vez. Os dois estão no link aqui embaixo. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve agora. Toda semana tem uma história nova que vai te prender do começo ao fim. 2 semanas depois do terceiro sinal, o celular tocou. Era uma quinta-feira de manhã. Eu estava na casa da dona Neuza, minha cliente mais antiga, mulher de 72 anos que me trata como filha. Passando o pano na cozinha dela quando o número desconhecido apareceu na tela. Atendi. Era uma mulher. Ela perguntou se eu era a esposa do Gilmar Fonseca. Quando eu disse que sim, ela ficou em silêncio por uns 3 segundos. Depois disse que ia desligar, que tinha discado errado. Mas antes de desligar, eu ouvi um som ao fundo. Uma criança chamando. E a voz daquela criança não era de recém-nascido. Era a voz de criança que já fala, que já forma frase, que já tem pelo menos 4, 5 anos. Minha mão ficou dura em volta do celular. Fiquei parada no meio da cozinha da dona Neuza com o pano ainda na mão. Não liguei de volta. Fui até o banheiro dela, fechei a porta e fiquei olhando para o meu próprio rosto no espelho por uns 2 minutos sem conseguir pensar em nada específico. Depois voltei e fui lavar o banheiro, porque era o que eu tinha para fazer. 3 semanas depois, veio o mercado. Eu estava na fila do açougue quando encontrei a Geralda, esposa do Edson, que tinha sido sócio do Gilmar anos antes de eles brigarem por dinheiro. A Geralda ficou vermelha quando me viu. Ficou sem jeito, olhou para os lados 2 vezes e disse uma frase que eu não entendi na hora. Rita, eu já falei pro Edson que não é certo, que alguém tinha que falar para você. O que você quer dizer, Geralda? Fala com a Jocélia, ela sabe de tudo. E foi embora antes que eu pudesse perguntar mais nada. Deixou o número da senha na maquininha e foi embora com o carrinho sem olhar para trás. Liguei para a Jocélia naquele mesmo dia. Ela não atendeu. Mandei mensagem. Ela respondeu que estava ocupada, que a gente se falava depois. Depois nunca chegou. O terceiro aviso veio de uma reunião de condomínio. O Gilmar não foi. Disse que tinha compromisso na loja, como sempre quando havia algo que exigia aparecer como casal. Fui sozinha, como sempre.
No final, quando todo mundo já estava indo embora e eu estava guardando a caneta na bolsa, o síndico veio até mim. Um homem de meia idade, discreto, que sempre me cumprimentava pelo nome. Ele veio com um ar desconfortável que eu reconheci antes de ele abrir a boca. Aquele ar de quem vai dizer algo que não queria ter que dizer. Dona Rita, com todo o respeito. Se fosse comigo, eu ia querer saber. Ele não conseguiu terminar a frase de um jeito limpo. Mas o que ele disse em meia frase foi suficiente. O Gilmar tinha comprado um apartamento num bairro novo da cidade, no nome de uma empresa. Mas todo mundo no bairro sabia quem morava lá. E não era nenhuma empresa. Entrei no carro e fiquei sentada no estacionamento do condomínio por 40 minutos, sem conseguir ligar o motor. A bolsa estava no colo. As chaves estavam na mão. E eu fiquei ali, olhando para o para-brisa, enquanto as outras pessoas iam embora uma por uma, e as luzes do estacionamento iam apagando em sequência, deixando só a minha vaga acesa. Foi na semana seguinte que eu voltei à casa da Jocélia. Tinha começado a fazer diárias lá há 6 meses. Ela tinha pedido, eu tinha aceitado. Era família. Nunca pensei 2 vezes. A menina se chamava Isabela, 5 anos, cabelo encaracolado, olho esperto. Aparecia toda semana com a mãe para visitar a Jocélia. Eu tinha visto a mãe 2 ou 3 vezes, mulher de uns 30 e poucos anos, bonita, que me cumprimentava com um sorriso educado e sumia logo para outro cômodo. Eu não tinha juntado os pontos ainda. Naquele dia, eu estava de joelhos limpando o rodapé da sala quando a Isabela veio brincar perto de mim. Crianças fazem isso. Se aproximam de quem está no chão como se o chão fosse território delas. Ela ficou me observando por um tempo, daquele jeito que criança observa adulto quando está avaliando se vale a pena puxar conversa. Valeu. Você conhece o tio Gilmar? Ela perguntou do nada. Minhas mãos pararam. A água do balde ficou parada também. Conheço, eu disse, com uma voz calma que eu não sabia que tinha. Ele mora pertinho da minha casa. Ela balançou os pés. A mamãe chama ele de papai às vezes quando ela esquece. Eu olhei para a Isabela. Ela estava me olhando com aqueles olhos abertos de criança que não sabe o peso do que acabou de dizer, que nunca vai saber. Eu sorri para ela. Um sorriso de adulta que passou a vida aprendendo a separar o que sente do que mostra. Que legal, eu disse, e voltei a esfregar o rodapé. A Jocélia estava na cozinha. Eu ouvia o barulho das panelas. Ouvia o barulho da minha própria respiração. Terminei o trabalho daquela manhã sem dizer nada. Lavei o balde. Guardei o pano, peguei minha bolsa, saí pela mesma porta que entrei. 2 dias depois, eu liguei para a Jocélia. Ela tentou desconversar. Disse que estava ocupada, que a semana estava corrida, que a gente se falava no fim de semana. Jocélia, eu preciso que você me diga a verdade. Silêncio. Você vai me receber ou não? Ela me recebeu naquela tarde. Quando chegamos à sala e nos sentamos, eu não perguntei se era verdade. Eu disse que já sabia. Que sabia havia quanto tempo aquilo durava. Que sabia que ela sabia. A Jocélia ficou branca de um jeito que eu nunca tinha visto em pessoa real. Branca como quando o sangue vai embora de uma vez. Rita, ele me pediu para não falar. Disse que ia resolver, que ia contar para você no tempo certo. Quanto tempo, Jocélia? Não foi pergunta. Ela entendeu. Ela olhou para os lados. A Isabela tem 5 anos. 5 anos. Meu filho mais novo, o Mateus, tinha 6. Aquilo entrou em mim de um jeito que não consigo descrever para quem não passou. Não foi só a traição. Foi o tamanho do tempo. Foi perceber que enquanto eu estava no hospital cuidando da dona Ercília, enquanto eu estava acordando às 4h30 para ir trabalhar, enquanto eu estava assinando o formulário de escola em cima do joelho porque ele não estava. Ele estava construindo outra vida, com a filha dele que eu não sabia que existia. Do lado da minha cunhada que sabia de tudo. E você lavava a roupa deles? Eu perguntei. Ela não respondeu. O silêncio dela foi uma resposta. Eu me levantei, peguei meu balde e meu pano e fui embora. Sem gritar, sem chorar, sem dar a ela a satisfação de me ver desmoronar ali.
Quando cheguei em casa, o Gilmar estava lá. Era raro. Ele raramente estava em casa naquele horário. Senti que a Jocélia tinha ligado avisando. Ele começou antes de eu abrir a boca. Rita, não é o que você está pensando. Então me explica o que é. A gente já não era mais um casal de verdade faz tempo. Você sabe disso. Eu sei que trabalhei a vida inteira para essa família. Isso eu sei. Você escolheu o trabalho. Você sempre escolheu o trabalho. Nunca foi eu que vinha primeiro. Olhei para ele. Para esse homem que tinha pisado no meu pé numa festa junina havia 22 anos. Para esse homem que tinha assinado o papel de adoção da Vanessa sem hesitar. Para esse homem que tinha prometido aprender a dançar. Ela tem um filho seu de 5 anos, Gilmar. Rita, por favor. Você me usou para construir o que tem. E foi para a minha cunhada me cobrir as costas enquanto fazia isso. Baixa a voz. Não vou baixar nada. Ele ficou vermelho. Depois esfriou. Essa transição rápida do vermelho para o frio que eu aprendi que é o sinal mais perigoso nele. Quando ele fica frio, é quando ele já decidiu alguma coisa. Rita, você precisa entender que a vida muda. As pessoas mudam. Você ficou parada no tempo. E a casa? A conta bancária? As lojas que eu ajudei a pagar. Ele olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Isso é meu. Sempre foi meu. Essa frase. Isso é meu. Entrou em mim de um jeito que a traição em si não tinha conseguido. Porque a traição eu já suspeitava. Mas aquilo eu não esperava. 22 anos. 144 meses de acordar antes do sol para trabalhar. Os recibos que eu guardei. O dinheiro que eu separei metade por metade durante 4 anos para ajudar a abrir a segunda loja. As noites no hospital com a mãe dele enquanto ele dormia em casa. Isso é meu. Eu não respondi. Fui até a cozinha, me sentei na cadeira de madeira que era a minha cadeira desde sempre. A que fica de frente para a janela, com a planta no peitoril, um tempero que eu mesma tinha plantado. Olhei para aquela planta. Minhas mãos estavam frias. Minha respiração estava curta. Mas eu não chorei. Eu apenas olhei para aquela planta e pensei em quantas vezes eu a tinha regado, cedo, antes de todo mundo acordar, com aquela mesma mão que agora estava fria. E foi ali que algo dentro de mim terminou de vez. Não era raiva, não era dor. Era um entendimento, simples, quieto, irreversível. Eu tinha construído junto, e eu sabia coisas que ele tinha esquecido que eu sabia. 3 dias depois, o Gilmar me pediu para sair de casa. Não com brutalidade, com frieza, que é pior do que brutalidade porque não dá onde segurar. Disse que ia ser melhor para os dois. Disse que eu podia ficar com o carro velho e que ele ia ajudar no que pudesse. Disse tudo isso de pé, com a chave na mão, olhando para o lado, como quem tem pressa para um lugar que eu não conheço. Fui para a casa da Vanessa. Ela me recebeu com os braços abertos e os olhos cheios de uma dor que ela não sabia como nomear. A primeira semana foi escura de um jeito que não consigo explicar para quem não passou. Eu acordava às 4:30 da manhã, pelo hábito do corpo que não sabe que a vida mudou, e ficava deitada olhando para o teto do quartinho da Vanessa. Não tinha o que fazer às 4:30 num apartamento pequeno que não era meu. Ficava ali sem conseguir fechar os olhos de novo, sem conseguir levantar, sem querer nada. Não conseguia comer. A Vanessa colocava prato na minha frente e eu ficava olhando para a comida como se estivesse em outro idioma. Tomei água e pouca coisa sólida nos primeiros 3 dias. Ela ficou preocupada o suficiente para ligar para o meu médico sem me avisar. Eu soube porque o médico me ligou. Não fiquei brava. Eu entendia a Vanessa. Ela tinha 2 filhos pequenos, um marido que trabalhava fora, uma vida que não podia parar. E do nada a mãe dela estava deitada no quartinho sem conseguir comer. Ela fazia comida e deixava tampada. Ela perguntava se eu estava bem toda noite antes de dormir. Mas ela não sabia o que dizer além disso. E a honestidade dela nisso, de não saber, era às vezes mais solitária do que o silêncio. A vergonha veio antes da dor, que é uma coisa que ninguém te conta. Na segunda semana precisei ir ao banco, resolver uma questão da conta conjunta.
A agência era no centro, onde todo mundo me conhecia. A moça do caixa me reconheceu com um sorriso gentil e perguntou do Gilmar. Eu disse que a gente estava se separando. O sorriso dela mudou de um jeito delicado, que foi pior do que se ela tivesse dito alguma coisa. Ela já sabia. Todo mundo já sabia antes de mim. Saí do banco e fiquei parada na calçada com o sol de novembro batendo na nuca. O calor batia como se fosse punição. Eu fiquei ali por uns 5 minutos, sem conseguir decidir para qual lado andar. A dúvida sobre mim mesma foi o pior dos 3. Numa madrugada de quinta-feira, deitada no quartinho da Vanessa, veio um pensamento que me envergonho de ter tido. E se ele tiver razão? E se eu tiver ficado parada no tempo? E se eu tiver sido chata, fechada, previsível demais? Fiquei com esse pensamento por 2 horas no escuro. É assim que funciona. Mesmo depois que a pessoa foi embora, a voz dela continua. O Gilmar tinha ido embora, mas a voz dele ficou dentro de mim por semanas, dizendo as mesmas coisas que ele tinha dito na sala. Você escolheu o trabalho, você ficou parada. Eu ouvia aquilo às 3 da manhã, como se ele estivesse ali do lado. Na 3ª semana, ele mandou uma mensagem, curta, no tom de quem está sendo razoável. Rita, preciso que você assine uns papéis. Pode ser amigável. Eu prefiro assim. Eu fiquei olhando para essa mensagem por 40 minutos. Amigável. A palavra na tela me deu uma náusea física. Senti na garganta, não no estômago. A Vanessa viu meu rosto e perguntou o que era. Mostrei a mensagem para ela. Ela ficou quieta por um tempo. Mãe, você não precisa responder agora. Eu sei, mas você vai precisar de um advogado. Eu sei disso também. Mas a mão queria digitar. A mão queria dizer, tá bom, pode mandar os papéis. Porque era mais fácil. Porque eu estava cansada de um jeito que vai além do corpo. Porque 22 anos de qualquer coisa deixa uma inércia que é difícil de romper, mesmo quando você sabe que tem que romper. Não respondi, mas custou. Não foi heróico, foi exaustivo. Minha irmã Cida telefonou na 2ª semana dizendo que o Gilmar tinha passado na casa da minha mãe e conversado com ela. E minha mãe, velha e cansada, que sempre achou que separação era coisa de quem não tem persistência, tinha dito para a Cida que eu precisava ser mais flexível. Ser mais flexível. Eu desliguei o telefone e fui até o banheiro da Vanessa. Abri a torneira fria e coloquei os pulsos embaixo da água por um bom tempo. Não como punição. Como âncora, para continuar presente no meu próprio corpo quando tudo em mim queria dissolver. Numa manhã de segunda-feira, 23 dias depois de ter saído de casa, eu me levantei antes do alarme. Fui até o banheiro da Vanessa e lavei o cabelo. Não foi glorioso. A água estava morna, porque o chuveiro dela nunca esquenta direito. Eu lavei devagar, com aquele shampoo barato que ela compra em embalagem grande, e fui passando os dedos pelos fios com uma atenção que fazia muito tempo que eu não dava para mim mesma. Só isso. Mas foi o primeiro dia em que eu fiz alguma coisa por mim. Sem pensar nele, sem pensar na Jocélia, sem pensar nos papéis que ele queria que eu assinasse. Só eu e o meu cabelo molhado, e a água morna, e o silêncio do apartamento da Vanessa às 4:30 da manhã. Depois fui à cozinha, fiz café e sentei à mesa com um bloco de papel que peguei na gaveta dela. Comecei a escrever o que eu sabia. Eu sabia muito. 22 anos de casamento ensinam uma mulher os detalhes que um homem acha que ela não prestou atenção. Eu sabia de contas. Eu sabia de imóveis registrados. Eu sabia de dívidas pagas com dinheiro meu antes de a firma ficar grande. Eu tinha guardado recibos que ele nunca soube que eu tinha, não por estratégia, mas por hábito. Sou filha de mulher que lavava roupa para fora. A gente guarda papel. A gente não joga fora o que pode provar alguma coisa um dia. E eu sabia de outra coisa. Uma coisa que a Jocélia não sabia que eu sabia. 3 anos antes, durante a última internação grave da dona Ercília, ela tinha me chamado para perto. Estava na cama com o soro no braço, a voz fraca, mas os olhos claros da forma que ficam quando a pessoa sabe que o tempo está acabando e quer fazer as pazes com o que pode.
Ela tinha segurado minha mão com aquela mão cheia de soro e dito que queria que eu guardasse uma coisa. Me deu um papel dobrado. Era uma receita, escrita à mão no verso de um papel de carta antigo. Receita de bolo de fubá, com a letra arredondada dela que eu conhecia dos bilhetinhos que ela deixava na geladeira. Mas não era só uma receita. Nas margens, em letra pequeníssima, ela tinha anotado coisas que não queria que ninguém mais soubesse enquanto estava viva. A divisão dos bens que pretendia deixar. As propriedades que existiam. Algumas que eu nem sabia que existiam. E o nome de quem ela queria que ficasse com o quê? O meu nome estava lá, escrito com caneta azul, 2 vezes. Dona Ercília tinha morrido 8 meses depois daquela internação, sem testamento formal. O Gilmar tinha dito que testamento era coisa de gente que não confia na família. Mas ela tinha me dado aquele papel, e eu tinha guardado dentro do meu livro de receitas, entre a página do cuscuz e a do arroz doce, porque era o lugar mais seguro que eu conhecia. O papel estava comigo. Eu tinha levado meu livro de receitas quando saí de casa, por hábito sem pensar. Como leva a bolsa e o documento e os sapatos que você gosta? Às vezes, a vida nos dá o que precisamos antes de sabermos que vamos precisar. Antes de continuar, se essa história está te tocando de um jeito que você reconhece, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso. E se você quer continuar sendo acolhida depois que esse vídeo terminar, o audiobook para mulheres que estão cansadas de ser fortes está no link da descrição. São 30 capítulos narrados para serem ouvidos à noite. Um antes de dormir, no silêncio que é só seu. Uma experiência feita para te acompanhar de volta para você mesma. O e-book também está disponível se você preferir ler. Os dois estão no link aqui embaixo. E se ainda não é inscrita no canal, o botão está aqui. Toda semana tem uma história nova esperando por você. 2 semanas depois eu fui até um escritório de advocacia no centro. A advogada se chamava Doutora Cláudia. 50 e poucos anos, cabelo curto na altura do queixo, voz direta sem ser dura. O tipo de mulher que não desperdiça palavra nem paciência, mas que quando olha para você, olha de verdade. Eu gostei dela na primeira frase. Ela olhou para os papéis que eu trouxe, os recibos, os extratos bancários dos anos iniciais da firma, o meu carnê de contribuição aos negócios que eu tinha guardado porque era meu jeito de registrar o que era meu. Depois olhou para o livro de receitas. Com a folha da Dona Ercília aberta em cima da mesa, as margens cheias de letra pequena, o nome do bolo de fubá no centro. Ficou em silêncio por um bom tempo. Onde você guardou isso todos esses anos? No livro de receitas, entre o cuscuz e o arroz doce. Ela olhou para mim com uma expressão que não era bem surpresa. Era respeito. Me conta tudo desde o começo. Eu contei. 1h40, sem chorar, porque na presença da doutora Cláudia eu me sentia numa sala onde o choro não ia resolver nada e eu preferia resolver coisas. Contei o celular virado na mesa, a Jocélia que sumiu dos domingos, a conta de telefone com o número repetido, a ligação da mulher, o síndico no estacionamento, a menina de 5 anos que chamava meu marido de papai. Quando terminei, ela ficou olhando para o livro de receitas por mais uns 30 segundos. Vamos trabalhar, ela disse. E foi o suficiente. Os 8 meses seguintes foram os mais difíceis e os mais importantes da minha vida ao mesmo tempo. A doutora Cláudia foi meticulosa, do jeito que causas difíceis precisam de alguém meticuloso. O papel da Dona Ercília, sozinho, não valia como testamento perante a lei. Ela não tinha assinado na presença de testemunhas, não tinha sido lavrado em cartório, mas valia como prova de intenção, como documento histórico, como uma peça num conjunto maior. E a doutora Cláudia foi montando esse conjunto peça por peça. Os recibos que eu tinha guardado provaram contribuição financeira significativa nas primeiras lojas. Os valores, as datas, os meses em que o caixa da borracharia tinha entrado no vermelho e eu tinha completado com o meu. Uma perícia contábil mostrou que o capital inicial do segundo ponto tinha mistura inegável de recurso meu. A Geralda, esposa do Edson, que tinha me encontrado no mercado e dito que alguém precisava falar, finalmente resolveu falar de verdade.
Deu depoimento escrito confirmando que eu tinha participado ativamente dos primeiros anos do negócio, que era a voz corrente entre quem conhecia o casal desde o começo. O apartamento onde a mulher e a Isabela moravam foi identificado como patrimônio construído integralmente durante o período do casamento, com recursos que passaram pela conta conjunta. A cada documento novo que a doutora Cláudia apresentava, o Gilmar trocava de advogado. Trocou 3 vezes. Cada vez que um novo entrava, ela tinha mais um documento guardado esperando. Nesses 8 meses, eu passei por coisas que não estavam no roteiro que eu tinha imaginado para a minha vida. Precisei pedir empréstimo para pagar o honorário da doutora Cláudia. Ela parcelou o que pôde, mas havia custos que não parcelam. A Vanessa me ajudou com o que tinha. O Rodrigo, meu filho de 21 anos, técnico de enfermagem, que todo mês me manda mensagem no dia do salário, depositou na minha conta sem eu pedir, com uma mensagem que dizia apenas: "Foi você que me ensinou o que é trabalho, mãe. Deixa eu devolver um pouco." Chorei sozinha no banheiro por uns 10 minutos. Depois enxuguei, fiz café e voltei a trabalhar no que era meu. Voltei a trabalhar como diarista nas minhas clientes antigas. Não para a Jocélia, jamais, mas para as mulheres que tinham sido minhas clientes antes de tudo isso e que me receberam como se eu nunca tivesse saído. A dona Neuza fez bolo no dia em que eu voltei. Bolo de fubá. Ela não sabia o que aquilo significava para mim. Mas eu fiquei olhando para o bolo em cima da mesa dela e pensei que às vezes a vida acerta sem saber que está acertando. Quando o acordo foi assinado, eu estava sentada na cadeira de frente para a mesa de reunião do escritório da doutora Cláudia, com as mãos juntas em cima da mesa. Não estava nervosa. Estava quieta de um jeito diferente do quieto de antes. Antes, eu ficava quieta para não criar problema. Agora, eu ficava quieta porque tinha feito tudo o que precisava ser feito, e o resto era consequência. Os termos do acordo garantiram minha parte nos imóveis do período do casamento. 2 das 3 lojas, avaliadas por perito, divididas conforme a contribuição comprovada. O apartamento onde a mulher e a Isabela moravam ficou com eles. Eu não queria aquilo. Não queria nada que tivesse história que não fosse a minha. Mas o imóvel equivalente em valor, sim. E uma quantia que reconhecia formalmente minha contribuição financeira, comprovada nos anos de formação do negócio. Não fiquei rica da noite para o dia, mas fiquei com o que era meu, com o que sempre tinha sido meu, antes de eu saber que precisava defender. A Jocélia estava no corredor do cartório quando eu saí. Eu não sabia que ela ia estar lá. Ela estava de pé, de costas para mim, olhando pela janela do corredor que dava para a rua. Quando me ouviu, ela se virou. Ficamos nos olhando por uns segundos. Eu tinha ensaiado coisas para dizer, frases que eu tinha construído durante os 8 meses, algumas com raiva, algumas com a frieza que aprendi com ela, algumas só para ver se doía. Mas quando chegou a hora, nenhuma delas pareceu necessária. O que ela tinha feito era dela. O peso era dela. Eu não precisava mais carregar. Passei por ela em silêncio. Ela não me segurou. Não disse nada. Eu desci as escadas do cartório, saí para a rua e o sol de maio bateu no meu rosto de um jeito que eu não esperava. 6 meses depois do acordo, eu comprei um imóvel, um sobradinho no bairro onde sempre quis morar, pertinho da Vanessa, a distância que permite aparecer na hora do almoço sem avisar, mas que ainda é longe o suficiente para cada uma ter o seu silêncio. 2 andares, jardim pequeno na frente, coisa que não fazia sentido no meu apartamento de antes, mas que aqui faz porque é meu, e eu decido o que faz sentido. Cozinha com janela para o quintal. Uma escada de madeira que range no 3º degrau de um jeito que eu já aprendi a amar, porque é o som da minha casa chegando. No dia que peguei a chave, eu fui sozinha. A Vanessa quis me acompanhar. O Rodrigo ligou cedo oferecendo carona. Até a Fernanda, que estuda fora e veio passar o fim de semana, perguntou se eu queria companhia. Eu disse que preferia ir sozinha. Eles entenderam. Me conhecem. Entrei pela primeira vez e fiz o circuito de cada cômodo devagar. Toquei nas paredes. Aquele gesto de quem está verificando se é real.
Abri cada janela. Fiquei parada no meio de cada cômodo por um segundo antes de ir para o próximo. Na cozinha, eu abri a caixa que tinha trazido comigo. O livro de receitas. Coloquei em cima da bancada, do lado da pia, onde a luz da janela bate de tarde. Ficou bem ali, como se sempre tivesse sido aquele o lugar certo. Nas semanas seguintes, eu fiz coisas que parecem pequenas, mas que não eram. Comprei o queijo que o Gilmar odiava, aquele queijo meia-cura, com gosto forte que eu gostava desde sempre, e que parei de comprar em algum momento dos 22 anos sem nem perceber quando. Coloquei na geladeira. Comi na sexta à noite com uma taça de vinho barato, sentada na varanda do segundo andar, ouvindo o bairro. Voltei a ligar para a minha irmã Cida. Não para falar do processo, não para falar do Gilmar, mas para falar de outras coisas. Coisas de antes. A gente ficou 1h30 no telefone rindo de uma história de quando a gente era criança que eu tinha esquecido que lembrava. Comecei a ir ao mercado sem lista. Isso parece bobagem, mas não é. 22 anos de casa grande, 4 filhos, cardápio planejado por necessidade, e de repente eu estava no mercado numa terça de manhã, pegando o que tinha vontade sem calcular o que sobrava para o restante da semana. Comprei flores. Não para ninguém, para mim, para a mesa da cozinha nova. O Rodrigo passou um sábado me ajudando a montar as prateleiras da sala. A gente ficou a manhã inteira com parafuso na mão, ele errando o encaixe e eu rindo mais do que devia. E num intervalo para beber água, ele olhou para mim e disse: "Mãe, você tá diferente." Diferente como? Não sei explicar. Mais presente. Parece que você voltou de algum lugar. Eu pensei na madrugada do quartinho da Vanessa, no espelho do banheiro da dona Neuza, nos pulsos embaixo da água fria. Eu voltei, eu disse, e não precisei explicar mais do que isso. Teve uma tarde, uns 3 meses depois de estar na casa nova, que eu recebi uma ligação de um número que não reconhecia. Atendi. Era um homem. Voz calma, educada, que se identificou como contador que trabalhou com o Gilmar nos primeiros anos da firma. Disse que tinha ficado sabendo do processo, que tinha saído da sociedade com o Gilmar por desentendimento anos antes, e que havia documentação em poder dele que poderia ter sido útil, se eu ainda precisasse. O processo já foi resolvido, eu disse. Ah, uma pausa. E como ficou? Como tinha que ficar? Outra pausa. Fico feliz. Ele sempre achou que todo mundo ia ficar quieto para sempre. Desliguei o telefone e fiquei olhando para as flores na mesa da cozinha. Pensei no Gilmar. Pensei no tamanho do que ele tinha construído achando que ninguém sabia. E pensei que às vezes a queda de uma pessoa começa anos antes de ela perceber que está caindo. Ele ia descobrir isso no tempo dele. Eu já não precisava mais estar lá para ver. A receita da dona Ercília está emoldurada na minha cozinha nova. Eu mandei fazer uma moldura simples de madeira clara. Coloquei na parede do lado da janela, onde a luz bate de tarde e você consegue ler a letra dela sem forçar os olhos. O bolo de fubá está de um lado. As anotações dela estão do outro. Ela nunca me abandonou, mesmo depois de ir embora. Às vezes, quando estou cozinhando, o queijo meia-cura na tábua, o vinho na taça, a janela aberta para o quintal, eu olho para aquele papel e penso nela. Naquela mão cheia de soro segurando a minha no hospital. Naqueles olhos claros de quem sabe que o tempo está acabando e quer fazer o que é certo antes de não poder mais. Ela me viu quando eu precisava ser vista. Às vezes, isso é o suficiente. Não precisa ser um gesto grande. Não precisa ser discurso. Não precisa ser nada além de uma mão que segura e uma folha de papel guardada no lugar certo. Aprendi que construir não é sobre ter o nome no papel. É sobre saber o que você fez. É sobre a lista que você escreve num bloco de papel numa manhã de segunda-feira, com o cabelo molhado e o café esquentando, quando decide que o que é seu vai continuar sendo seu. Aprendi que 22 anos de silêncio não apagam o que foi construído. Apenas adiam o dia em que você vai ter que defender com provas o que sempre soube que era verdade. E aprendi
que a coisa mais perigosa que um homem pode fazer é subestimar uma mulher que guarda papel. Numa manhã de sábado, alguns meses atrás, eu acordei sem despertador. O sol já estava alto, devia ser umas 8, 8:30. Fiquei deitada por um tempo, ouvindo o bairro acordar. Um cachorro lá fora, um carro passando, o barulho suave da mangueira do vizinho. Levantei devagar, fiz café, abri a janela da cozinha. O jardim da frente estava precisando de água. As plantas que eu mesma plantei no mês passado, um tempero aqui, uma flor ali, aquele jeito desorganizado de jardim de quem está aprendendo que pode querer coisas sem precisar justificar. Molhei as plantas de chinelo, no pijama, com o café na mão, sozinha, em silêncio. E pensei, é isso, é exatamente isso. Não a vitória grande, não o momento épico. É um sábado de manhã em que você molha suas plantas sem ter que explicar para ninguém por que escolheu aquelas flores, naquele canteiro, naquela ordem. É ter o seu de volta. Antes de ir, se essa história tocou em algo dentro de você, quero que saiba que o e-book para mulheres que estão cansadas de ser fortes foi escrito exatamente para esse lugar que você está. Não é autoajuda, não é receita. É um livro que senta do seu lado e fica. 30 capítulos. O link está na descrição. Se preferir ouvir, o audiobook também está lá. Narrado para ser ouvido no silêncio da sua noite, um capítulo de cada vez, no ritmo que for o seu. Se você já esteve nesse lugar escuro, no quartinho de alguém, olhando para o teto às 4 da manhã sem saber o que vem depois, e encontrou o caminho de volta para si mesma, me conta nos comentários qual foi a primeira coisa pequena que você fez por você. Não o momento épico. A coisa pequena, o cabelo lavado, o queijo que você comprou, a flor que você plantou sem pedir licença. Eu quero saber. Mas deixa eu te contar uma coisa que eu não contei ainda. Tem um período do casamento que eu pulei. Os anos do meio. Aqueles anos que não são o começo cheio de esperança, nem o fim cheio de dor. São os anos do meio, que é onde a maioria das coisas acontece sem que a gente perceba que estão acontecendo. Quando o Mateus nasceu, meu caçula, o filho que eu tive com 42 anos, que todo mundo achou que era loucura e que eu achei que era presente, o Gilmar foi ao hospital, ficou 2 horas, tirou foto para mandar para os amigos e foi embora. Disse que precisava resolver uma coisa na loja. Eu fiquei sozinha no quarto com o bebê no colo naquela noite. A Vanessa quis ficar, mas eu disse que ficasse com os filhos dela. O Rodrigo estava em plantão no hospital onde trabalhava. Outra ala, outro andar. Mas eu sabia que ele estava lá, e aquilo me deu uma paz estranha. Fiquei a noite inteira com o Mateus no colo. Olhei para ele por horas e pensei, esse aqui é meu, esse aqui ninguém tira. Não pensei nisso com amargura. Pensei com uma clareza fria e limpa, que só aparece de madrugada quando você está sozinha com um recém-nascido e o mundo inteiro está dormindo. O Gilmar voltou no dia seguinte com um buquê de flores comprado na floricultura do hospital, daquele jeito apressado de quem comprou porque lembrou de última hora. Eu agradeci. Coloquei as flores no copo com água e não disse nada sobre a noite que tinha passado sozinha. Engoli. Como sempre. Naquele período, os anos do Mateus pequeno, eu virei uma especialista em engolir. Engolia o celular virado na mesa. Engolia os fins de semana em que ele sumia com a desculpa da loja. Engolia as viagens de negócio que eram sempre sozinho, sempre num lugar diferente, sempre com um motivo que mudava dependendo de para quem ele estava contando. Mas tinha uma coisa que eu não conseguia engolir, e que eu empurrava para dentro com uma força que eu não sabia que tinha. Era quando ele chegava em casa tarde, cheirando diferente, e ia direto para o banheiro. A chuveirada de quem está tirando o dia de cima antes de entrar no quarto. Eu ficava deitada, ouvindo a água correr. E pensava em coisas práticas. No lanche do Mateus para o dia seguinte. Na reunião da escola da Fernanda. No recibo que eu precisava guardar da compra do mês. Eu pensava em coisas práticas porque era a única forma de não pensar na chuveirada. É o que a gente faz quando não está pronta. A gente pensa no lanche. A gente pensa no recibo. A gente não pensa na chuveirada. Teve uma vez, eu acho que o Mateus tinha uns 3 anos,
que eu encontrei um brinco no bolso da calça do Gilmar quando fui separar roupa para lavar. Um brinco de argola dourada, pequeno, que não era meu. Eu nunca usei argola, sempre preferi brinco de pino, coisa pequena que não atrapalha quando você está trabalhando. Fiquei olhando para aquele brinco na palma da mão por um longo tempo. Depois fui até o quintal, abri o lixo e joguei dentro. Fui lavar a roupa. Não disse nada. Não perguntei nada. Mas aquele brinco ficou na minha cabeça por meses. Ficou no lugar onde a gente guarda as coisas que não está pronta para abrir. Aquela gaveta que existe dentro da gente e que a gente abre só quando não tem mais escolha. Eu só abri aquela gaveta quando a Isabela falou. E quando eu abri, tudo que estava guardado lá dentro veio de uma vez. O celular virado, a Jocélia que sumiu dos domingos, a conta de telefone, a chuveirada, o brinco de argola dourada, tudo de uma vez. No chão de mármore da sala da Jocélia, com as mãos dentro da água fria. Porque é assim que a gente sabe quando sabe de verdade. Não é uma descoberta nova. É o fim da fila de coisas que a gente já sabia e que estava guardando numa gaveta que nunca estava fechada direito. Nos dias depois do confronto com o Gilmar, antes de ir para a casa da Vanessa, eu ainda fiquei alguns dias na nossa casa. Dias estranhos, suspensos, em que a gente dividia o espaço sem se olhar. Ele ficava num cômodo, eu ficava em outro. Os filhos maiores sabiam que algo tinha acontecido, mas não sabiam o quê. O Rodrigo me mandou mensagem perguntando se eu estava bem, eu disse que estava, ele não acreditou, mas respeitou. O Mateus não entendia nada. Continuava pedindo colo, continuava chamando o pai para mostrar os desenhos que fazia no papel. Continuava sendo o que crianças de 6 anos são, presentes no momento de um jeito que adulto perdeu a capacidade de ser. Uma tarde eu estava na cozinha preparando o jantar do Mateus. Macarrão com manteiga, que é o que ele pedia toda vez que podia escolher, quando o Gilmar entrou e parou do outro lado da bancada. Ficou me olhando por um tempo. Depois disse: eu não queria que fosse assim. Eu continuei mexendo a panela. Mas foi, eu disse. Ele ficou mais um tempo parado. Depois saiu. Essa foi a conversa mais honesta que a gente teve em anos. 3 frases, menos de 10 segundos. 22 anos de casamento, acabando com menos de 10 segundos de verdade. Pensei muito naquilo depois. Na frase dele, eu não queria que fosse assim. Às vezes ainda penso, não com saudade, com uma espécie de tristeza fria, distante, como quando você olha para uma fotografia antiga e reconhece o lugar, mas não consegue mais sentir o cheiro do ar daquele dia. Ele não queria que fosse assim, mas fez tudo para que fosse. E essa distância entre o que a gente quer e o que a gente faz é onde muitos casamentos morrem sem ninguém perceber que estão morrendo. Os dias no quarto da Vanessa foram longos de um jeito que não tem relação com o relógio. Tinha dias que passavam rápido. Quando eu conseguia trabalhar, quando tinha coisa para fazer, quando o Mateus vinha me visitar com a Vanessa e ficava me mostrando os desenhos novos com aquele entusiasmo de criança que não sabe que o mundo da mãe está desmoronando. E tinha dias que não passavam. Dias em que eu ficava sentada na beira da cama do quartinho, olhando para o chão de um jeito vazio, sem pensar em nada específico, apenas existindo num estado que não era tristeza, mas que era vizinho da tristeza. A Vanessa me viu assim uma vez. Ela parou na porta do quarto. Ficou me olhando por um segundo. Depois entrou, sentou do meu lado na beira da cama sem dizer nada, e ficou ali. Só ficou. Não perguntou o que eu estava pensando. Não disse que ia ficar tudo bem. Não tentou me animar com história positiva, nem com conselho. Só ficou. E naquele momento a presença dela silenciosa foi a coisa mais certa que alguém podia ter feito por mim. Fiquei pensando depois que foi assim que ela aprendeu. Vendo eu fazer o mesmo por ela quando ela era criança e passava por coisa difícil. Eu não sabia que ela tinha guardado isso. Às vezes, o que a gente ensina não é o que a gente fala. É o que a gente faz quando não tem palavras. No meio do processo, numa audiência que a doutora Cláudia tinha me pedido para não comparecer, disse que era melhor eu ficar de fora, que a minha presença podia dificultar a negociação.
Eu fiquei em casa sozinha num dia de terça-feira com tempo livre que eu não sabia o que fazer. Fui até o mercado, andei pelos corredores sem lista, sem destino específico, como quem está passando o tempo. Parei na seção de temperos. Tinha uma muda de manjericão numa vasilha plástica pequena. R$ 3,50. Eu fiquei olhando para aquela muda por um tempo desproporcionalmente longo para quem está olhando para uma muda de manjericão. Comprei. Não sabia se ia ter onde plantar. Estava num quartinho alugado sem quintal. Mas comprei. Coloquei na janela do quarto. Regava todo dia. Aquela muda de manjericão foi a primeira coisa viva que eu cuidei depois que saí de casa. Não por obrigação. Não porque alguém precisava. Só porque eu quis. Quando me mudei para o sobradinho, o manjericão foi junto. Está no jardim da frente agora, do lado da porta, maior do que eu esperava que ficasse. Toda vez que eu passo por ele, lembro daquela terça-feira de audiência, do corredor do mercado, dos R$ 3,50 que gastei sem saber que estava comprando o começo de alguma coisa. Às vezes, o começo de alguma coisa cabe numa vasilha plástica de R$ 3,50. A doutora Cláudia me ligou no final daquela tarde para dizer como tinha sido a audiência. A voz dela estava diferente, não animada. A doutora Cláudia não é de animação, mas havia algo naquele tom que eu aprendi a reconhecer como satisfação contida. O lado deles tinha recuado em 2 pontos importantes. O processo estava inclinando. Eu desliguei o telefone, fui até a janela do quarto da Vanessa e olhei para o manjericão na vasilha plástica. Obrigada. Eu disse para ninguém em particular. Ou para todo mundo, não sei direito. Mas disse, tem uma coisa sobre reconstruir que ninguém te conta direito. Todo mundo fala da conquista grande, a vitória, o momento épico, a virada. E a virada existe, é real, eu tive a minha. Mas o que ninguém fala é sobre o trabalho miúdo que vem antes. As manhãs em que você acorda sem vontade e vai assim mesmo. As semanas em que o processo não avança e você precisa confiar no processo. Os dias em que a saudade aparece, não saudade dele, mas saudade de uma versão do casamento que talvez nunca tenha existido do jeito que você lembrava. Saudade da maçã do amor na festa junina. Saudade do homem que ia aprender a dançar por mim. Essa saudade é traiçoeira porque ela não é do Gilmar. É de uma promessa que não foi cumprida. E levar um tempo para separar as duas coisas, o homem real de quem ele disse que seria, é um trabalho que não aparece em nenhuma sentença judicial. É um trabalho que você faz sozinha, de noite, no silêncio que é só seu. Eu fiz esse trabalho. Demorou mais do que eu esperava. E em certo ponto, eu parei de contar os dias porque percebi que cicatrizar não tem prazo, e que ficar medindo o prazo atrasava o cicatrizar. Então parei de medir. E um dia, sem que eu soubesse que estava chegando, aquele dia chegou. Foi numa sexta-feira comum. Eu estava na casa da dona Neuza, minha cliente de sempre que fez bolo de fubá quando eu voltei, passando pano na janela da sala quando ouvi uma música no rádio que o Gilmar gostava. Uma dessas músicas antigas que ele colocava no carro. Eu esperei pela dor. Ela não veio. Veio um cansaço mole, vago, como de uma gripe que passou e que o corpo ainda lembra vagamente, mas que já não dói. Fiquei parada por um segundo com o pano na janela e pensei, então é isso. Então chegou. Não celebrei, não chorei. Continuei passando o pano, mas algo tinha mudado, e eu sabia. Depois que me mudei para o sobradinho, fiz uma coisa que não havia feito em anos. Liguei para amigas antigas, mulheres que eu tinha perdido de vista durante o casamento. Não porque o Gilmar tivesse proibido, mas porque o casamento foi ocupando os espaços de um jeito silencioso, até não sobrar espaço para mais nada. A Cláudia, que foi minha colega de diarista nos primeiros anos e que agora tem uma empresa de limpeza própria. A Sônia, que mora no mesmo bairro de quando eu era criança e que me mandava mensagem todo aniversário sem eu nunca retribuir direito. A Dolores, que eu conheci num curso de culinária que fiz uma vez e que tinha aquela gargalhada que se ouvia de outro cômodo. Liguei para cada uma. Disse que estava de casa nova, que queria ver elas. A Cláudia foi a primeira a aparecer. Trouxe uma garrafa de vinho e ficou 3 horas. A gente falou de tanta coisa que não foi de nada de importante. Trabalho,
filhos, vizinhos, uma série que ela estava assistindo, e foi a conversa mais descansante que eu tinha tido em muito tempo. A Sônia apareceu no fim de semana seguinte com um prato de brigadeiro que ela disse que era do aniversário que eu tinha perdido, mas que na verdade ela tinha feito especialmente. Eu não disse nada. Comi 2. A Dolores ria daquele jeito que se ouvia de outro cômodo e o sobradinho inteiro ficou com o som dela por horas. Foi quando eu entendi o que o isolamento tinha custado. Não foi uma percepção dramática. Foi suave, enquanto a Dolores gargalhava na minha sala nova e o sol da tarde entrava pela janela da cozinha. Eu tinha ficado tão ocupada construindo o casamento, cuidando dos filhos, trabalhando, sobrevivendo, que havia deixado de construir as outras coisas. As amizades que sustentam quando o resto desmorona. A rede que segura quando o chão some. E a rede estava lá, esperando. Ela nunca foi embora. Eu é que tinha me afastado. E quando eu voltei, ela me recebeu como se eu nunca tivesse saído. Isso é o que eu quero que você leve dessa história. Não o processo. Não o acordo. Não o papel da Dona Ercília emoldurado na parede. Isso tudo aconteceu e foi necessário, e eu não me arrependo de nenhuma batalha que travei. Mas o que ficou de verdade, o que eu carrego comigo todo dia quando acordo naquele sobradinho que é meu, que cheiro de casa nova e de manjericão e de café que faço devagar porque tenho tempo. O que ficou foi outra coisa. Foi saber que eu sabia, que eu sempre soube. Que a mulher que ficou quieta por 22 anos não era uma mulher fraca. Era uma mulher que ainda não tinha entendido que ela tinha direito de ser barulhenta. E quando eu entendi, quando a menina de 5 anos com o cabelo encaracolado me deu sem querer a última peça do quebra-cabeça, eu fui barulhenta do único jeito que sabia, com papel, com recibo, com advogada, com o livro de receitas que eu carreguei, sem saber que estava carregando o que precisava. Às vezes, a vida nos prepara para batalhas que ainda não sabe que vamos precisar travar. E às vezes, o lugar mais seguro do mundo é o espaço entre a receita de cuscuz e o arroz doce.